E as ações da M Dias Branco, M Dia 3, seguem caindo, se desvalorizando. Será que a empresa perdeu os fundamentos? Vale a pena investir na empresa ou pelo menos manter as ações? É isso que a gente vai ver depois da vinheta. Vem comigo. Desde o começo de 2020, mais ou menos ali, as ações da M Dias Branco vêm caindo. Ela vem sendo um teste para quem se diz holder raiz, que é aquela galera que compra a ação ali e segura independente se o preço está caindo ou não. Se a empresa mantém os fundamentos, a galera segura essas ações ali e não se importa com movimentos de curto prazo. É uma estratégia que costuma dar certo no longo prazo, sim. Inclusive, um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, defende essa estratégia, mas desde que a empresa realmente esteja mantendo os fundamentos. E qual será que é o caso da M Dias Branco? Será que a empresa está perdendo os fundamentos ou está mantendo os fundamentos? Vale a pena comprar porque está mais barato ou está na hora de vender, desistir da empresa? Isso que a gente vai ver nesse vídeo, mas eu já queria deixar claro que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Esse vídeo aqui, ele fala um pouco da minha opinião e também eu estou trazendo para vocês fatos aqui, para vocês verem o que realmente está impactando o resultado da empresa. Então não encare esse vídeo como recomendação, beleza? Outra coisa que a gente precisa deixar claro também é que se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido para deixar o like, se inscrever aqui e ativar o sino para você receber sempre os conteúdos novos. Então vamos falar sobre a M Dias Branco aqui, sem enrolação. A empresa é uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil, líder nacional nos mercados de massas e biscoitos e está entre as maiores do mundo neste segmento. Com mais de 65 anos de história, eles estão presentes aí em todo o país com marcas regionais e nacionais atuando nos segmentos de biscoitos, massas, farinhas, misturas para bolos e etc. Contam com mais de 17.500 colaboradores distribuídos em 15 indústrias e diversas unidades de comercialização e distribuição. Qual que é o primeiro ponto aqui? A primeira coisa que eu vou trazer no vídeo. Por que a empresa está passando por esse momento difícil? Por que a M Dias está enfrentando dificuldades, vamos dizer assim? Com a alta do dólar e a alta do preço de algumas commodities, que são inclusive as principais matérias-primas da empresa, ela está passando por um período ali, por uma situação meio que braba, podemos dizer. E aproveitando o gancho, fica até o final do vídeo que eu vou te falar outra empresa que eu também visto que está se beneficiando desse mesmo cenário adverso de alta do dólar e do preço das commodities, o que prova mais uma vez que a diversificação de forma inteligente ali, buscando ativos descorrelacionados, é muito interessante quando você está buscando uma composição de carteira eficiente. Outra coisa que a gente precisa deixar claro também é que esse cenário adverso, ele não é adverso só para a M Dias, ele é adverso para a maioria das empresas do segmento alimentício em geral ali. Todas essas empresas que precisam comprar essas commodities ali, elas estão sofrendo impacto da alta do dólar e da alta no preço das commodities. Desde 2017, mais ou menos, o lucro líquido da empresa vinha caindo, ela teve um ganho ali em 2020, muito por conta do cenário que beneficiou, pois as pessoas acabaram consumindo mais produtos alimentares ali, alimentícios em casa. Mas aí é que tá o negócio que eu sempre falo para vocês aqui, meus amigos. Não dá para analisar uma empresa olhando só o lucro líquido e principalmente só o lucro líquido de um ano ali, de um período. Você precisa olhar tudo o que está acontecendo na empresa. O lucro líquido é só a última linha do DRE, da demonstração de resultado do exercício. Né? Entre a receita e o lucro ali tem muita coisa que acontece. Você precisa entender quais são as causas dos resultados da empresa, o que está impactando o resultado, seja ele positivo ou negativo. Em 2020, como eu vinha falando, o aumento dos custos impactou muito o resultado da empresa, principalmente ali no quarto tri, também influenciou bastante negativamente. A gente teve 14,3% de aumento no custo do trigo, 48,9% de aumento no custo do óleo e 17,3% de aumento no custo médio do açúcar. No último trimestre de 2020, a empresa até conseguiu aumentar a receita, porém o aumento de custos fez com que a situação ficasse muito complicada, porque os custos ali impactam diretamente no resultado. Por conta disso, a margem bruta da empresa diminuiu também. E a gente sabe que a margem bruta ela é diretamente impactada pelo custo dos produtos e serviços vendidos pela empresa. E uma margem bruta alta também é um indicativo de uma vantagem competitiva, já guarda essa aí. Mas o que a gente viu foi o seguinte, a receita líquida, né, foi para 1,7 bilhão no quarto trimestre, cresceu 0,4%, só que o aumento dos custos fez a margem bruta
cair. E não é só isso não. Apesar da receita ter aumentado ali em 0,4%, o volume de vendas da empresa diminuiu nesse período. A gente teve um aumento na receita, mas isso não foi por conta do aumento do volume de vendas da empresa, e sim por conta do aumento de preços. Ela está repassando ali, né, o aumento dos custos que ela está tendo, isso é natural. Então, enquanto a receita aumentou 0,4%, chegando a 1,7 bi, o custo dos produtos vendidos aumentou mais de 14%, chegando a 1,3 bilhão. E apesar desse aumento de custos aí que a empresa teve, o cenário que a gente está vivendo inviabilizou que ela repassasse totalmente ali os preços para o consumidor final por conta da atividade econômica que a gente sabe que está bem reduzida. Então ela ficou meio que numa sinuca de bico. Ela teve um aumento nos custos, mas não repassou isso daí para o consumidor final. O lado, entre aspas, bom para a empresa é que esse cenário ele é pior ainda para os concorrentes menores da M. Dias Branco, que possuem margens menores ainda e que são mais impactados por esse tipo de situação, por esse aumento nos custos. A empresa ela também consegue comprar as commodities por um preço menor que o de mercado e menor que o dos seus concorrentes menores, mas mesmo assim isso aí não é nada bom. O maior custo dos produtos vendidos, né, pressionou tanto a margem que saiu de 37,7% para 28,8% no quarto trimestre de 2020. Foi a pior margem bruta da empresa ali nos últimos anos. E como consequência disso daí, o lucro líquido da empresa também despencou mais de 21% lá para 209 milhões. Quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, no caso de 2019, o lucro líquido despencou mais de 21%. Só que como vocês podem ver, os resultados da empresa vêm sendo impactados sim, mas isso não é fruto de má eficiência ali na operação ou de má gestão, má administração. O problema maior é sim o aumento dos custos. A empresa tem uma dívida bem controlada, ela tem muito dinheiro em caixa também, e isso faz inclusive com que ela consiga se possibilitar ali e ter dinheiro em caixa e pouca dívida em momentos difíceis nunca fez mal para ninguém, né, papai? O que eu tô querendo dizer é que a empresa tem um balanço sólido e está preparada, inclusive, para aproveitar eventuais oportunidades que surjam ali de investimento no seu setor, na sua área, de adquirir aí outras empresas menores que estejam passando por dificuldade e aumentar a participação que ela tem no mercado. Outra coisa que a gente também tem que lembrar é que a M. Dias ela já é líder na região Nordeste. E agora você imagina se ela consegue se aproveitar desse momento difícil para aumentar ainda mais a participação que ela tem nas regiões Sul e Sudeste. Só para você ter uma ideia, o número ali de distribuidores no Sul, Sudeste e Centro-Oeste passou de 14 em 2019 para 42 em 2020. Então ela é uma empresa que tem bons fundamentos, que tem uma boa participação de mercado e que pode aproveitar esse momento difícil que o segmento está passando como um todo, até para aumentar ainda mais essa participação. E antes da gente falar daquela outra empresa que está inclusive se beneficiando desse mesmo cenário adverso, como eu prometi para vocês, vamos ver aqui algumas coisas que beneficiaram positivamente a M. Dias Branco no ano de 2020, alguns fatores aqui positivos para a empresa. Ela teve uma maior diluição nos custos fixos em função ali do aumento de 14,7% nos volumes produzidos. Ela teve ganhos com otimização e eficiência ali do projeto Multiplique, que entregou ganhos de produtividade e eficiência ao longo do ano, e também teve um aumento da verticalização da farinha de trigo. A M. Dias Branco, caso alguém não saiba, caso algum de vocês não saiba, é uma empresa muito verticalizada. Isso é muito positivo e torna a empresa muito mais eficiente também. E o que significa isso, né? A empresa ela produz a sua própria gordura vegetal e farinha de trigo, e isso traz para ela vantagens competitivas importantes, principalmente nesse momento ali de pressão de custos. Eles ainda estimam ganhos recorrentes anualizados na ordem de 438 milhões. Ganhos estruturais de eficiência e produtividade com o projeto Multiplique. Eles tiveram 184 milhões de ganhos recorrentes reconhecidos nos resultados de 2020 e isso equivale ali anualmente a 438 milhões de reais que eles podem ter de ganhos com esse aumento de eficiência. Isso daqui é muito positivo, principalmente quando a gente olha para um cenário de médio e longo prazo ali, com as coisas melhorando para a empresa, ela conseguindo repassar esses preços ou até mesmo essas commodities ali diminuindo, caindo um pouco de preço, o dólar também caindo um pouco, tudo pode acontecer. Mas enfim, esse ganho de eficiência ele vai ser benéfico em qualquer cenário que a empresa enfrente nos próximos anos. Além disso, em 2020 a empresa realizou o maior investimento em marketing da história e lançaram uma nova política de dividendos que aumentou a parcela do lucro distribuída para os acionistas e a frequência nos
pagamentos. Mas enquanto alguns se prejudicam desse cenário, como eu falei para vocês, outras empresas inclusive se beneficiam disso daí. E a empresa que eu estou falando aqui é a SLC Agrícola. A SLC, ela teve um lucro líquido de 194 milhões, um crescimento de 119% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação à geração de caixa livre da empresa, ela teve um aumento de 29,2% em relação ao quarto trimestre de 2019. Ou seja, com o aumento do preço das commodities, ela se beneficiou demais, inclusive conseguindo reduzir o endividamento que já era baixo. Então, como eu sempre falo aqui, diversificação é o único almoço grátis que existe. Então, quando você tem uma carteira ali com vários ativos, né, com correlações ali negativas ou com baixa correlação entre si, às vezes um ativo ele se beneficia de um cenário enquanto o outro está se prejudicando. E quando isso acontece, eu particularmente prefiro comprar as empresas que estão sofrendo mais, desde que elas tenham bons fundamentos no longo prazo. Então eu prefiro comprar quem está caindo e às vezes até realizar um pouco ali, eu não gosto muito de fazer isso, mas as empresas que estão se valorizando. Então, como eu sempre falo aqui, diversificação é o único almoço grátis. Eu não estou falando aqui para você comprar M Dias Branco por conta disso. Como eu já disse, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O que você precisa fazer é sempre manter a sua estratégia, a estratégia que você definiu para você. Então, na minha opinião, não, a M Dias não está perdendo os fundamentos, a empresa está passando por um momento difícil e ela tem tudo para se sair bem disso daí, para se recuperar desse momento difícil que ela está passando. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, papai!